Hoje eu vim trazer um tema muito recorrente aí nos vestibulares, que é, na verdade, eu quero fazer um resumo, um apanhado sobre função do segundo grau. Quero tentar te mostrar algumas coisas e algumas ideias interessantes, provavelmente de uma maneira que você nunca viu. Então, vamos tentar pensar aqui como é que funciona. Tem algumas coisas importantes que você tem que saber a respeito de função do segundo grau. E a primeira delas é a forma da função. Saber que toda função do segundo grau tem esse formato aqui, ó. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou, para quem preferir, f de x igual a ax2 mais bx mais c. Tanto faz, tá, gente? Só para lembrar aí, escrever y ou escrever f de x é a mesma coisa. É a ideia de função. Um detalhe que eu preciso que vocês saibam é qual que é a lógica da função. Função é sinônimo de dependência. Por mais bobo que isso pareça, isso aqui é uma das coisas que mais te ajuda a entender função. Função é sinônimo de dependência. Sempre que alguém te falar que uma coisa está em função da outra, você vai pensar que uma coisa depende da outra. Ou seja, o y ele está em função de x. A gente fala que y é função de x. O que eu quero que você entenda é que falar que y é função de x é equivalente a dizer que y depende de x. Então, y depende de x. Tenta guardar essa ideia, porque eu acho que isso vai ser muito importante para nós. Mas voltando aqui, quando a gente pega lá a função nesse formato, ó, por exemplo, né, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, isso que está aqui a gente chama de lei de formação da função. Então, essa aqui é a lei de formação da função. Essa lei de formação, eu gosto de pensar nela de uma forma bem informal. Eu gosto de pensar nessa lei de formação como um gerador de pares ordenados. Como assim? Aqui eu estou te mostrando uma relação entre a função e o x. Para cada valor de x que eu atribuir aqui, para cada valor real que eu atribuir ao x, eu vou ter um resultado. E aí eu vou formando pares ordenados diferentes. E essa sequência, essa infinidade de pares ordenados que podem ser formados a partir dessa lei de formação, vai formando pontos no plano. E esses pontos vão dar forma ao gráfico da função, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, embora seja uma ideia muito informal, eu acho muito importante vocês entenderem isso. A lei de formação da função, ela é um gerador de pares ordenados. Para cada valor de x que eu atribuir aqui, eu vou formar um par ordenado diferente. Aí você deve estar na dúvida, assim, pensando assim, mas eu lembro que função do segundo grau repete uns valores, não tem uma coisa assim? São situações diferentes, tá? A gente vai formar pares ordenados diferentes. Como assim? Imagina que você tem uma função desse jeito, ó. F de x igual a x ao quadrado mais 1. Imagina que eu venho aqui e falo assim, eu quero calcular o f de 2. O que seria calcular o f de 2? Você volta na função e onde tem x você coloca 2. Ficaria f de 2 igual a 2 ao quadrado é 4 mais 1. 4 mais 1 vai dar 5. Aí alguém pode vir aqui e falar assim, tá, mas aí agora a gente pode calcular, por exemplo, f de menos 2. F de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado mais 1. Então, f de menos 2 vai ser igual, menos 2 ao quadrado é 4, mais 1 vai dar 5. Então, f de menos 2 vai ser igual a 5. Repara, deu o mesmo valor de y, só que são pares ordenados diferentes. Como assim? Aqui está dizendo o seguinte, ó, quando o x é 2, o y é 5. Então, daqui sai um par ordenado 2 e 5. Aqui sai um outro par ordenado, ó, quando o x é menos 2, o y é 5. Então, é menos 2 e 5.
Observa, são pares ordenados diferentes. E tenta entender, para cada valor de x, para cada valor que a gente atribuir a variável x aqui, a gente vai formar um par ordenado diferente. E com uma infinidade de pares ordenados, a gente vai marcando pontos no plano. E esses pontos vão dar forma à função. A segunda ideia que você vai ter que ter é o seguinte: existem duas maneiras de a gente pensar na função do segundo grau. Isso aqui é a ideia algébrica da função, é a representação algébrica da função. Da mesma maneira que a gente tem a representação algébrica, a gente pode pensar na representação geométrica. E a representação geométrica vai ser o gráfico, que é o que nós vamos falar agora. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. Essa representação que eu coloquei aqui é uma parábola. Nesse caso, depois a gente vai falar sobre isso, mas é uma parábola que tem abertura voltada para baixo. Essa abertura a gente chama de concavidade, essa abertura dela está voltada para baixo. Eu vou tentar te mostrar como é que funciona, a gente vai tentar entender tudo, mas vamos aos poucos aqui. A primeira coisa importante que eu quero que você saiba a respeito da parábola é que a parábola ela é uma curva simétrica. Então aqui a gente vai ter simetria. Ah, Ju, mas para que isso é importante? Vocês vão ver mais tarde o quanto isso vai ajudar a gente a resolver problemas. Então, ali a gente tem simetria. Sempre que a gente fala em simetria, a gente tem que falar, por exemplo, a parábola ela é simétrica. Não adianta a gente falar isso, a gente tem que falar simétrica em relação a quê? No caso da parábola, ela é simétrica em relação a uma reta que contém aqui seu vértice. Então, ela é simétrica em relação a essa reta que está aí. Essa reta, gente, não vai ser uma reta qualquer, a gente vai chamar de eixo de simetria. Esse ponto aqui vai ser um ponto importante do nosso gráfico. Ele vai ser o vértice da parábola. Mais tarde a gente vai ver uma série de coisas relacionadas aí ao vértice da parábola. Esse eixo de simetria divide essa parábola em duas partes iguais. O que acontece é que essa região aqui é exatamente igual a essa. Na prática, é como se a gente tivesse colocado aqui um espelho plano. Tenta imaginar, você desenha uma parábola, coloca um espelho plano aí em pé sobre essa reta que está aqui, e aí a outra parte vai ser projetada. Como eu falei, pode a princípio parecer bobagem, mas isso aqui é extremamente importante. Por exemplo, e eu vou mostrar para vocês situações em que vocês já usaram isso, mas dá uma olhada nesse caso que está aqui. Eu desenhei ali uma reta, só que não é uma reta qualquer não. Vamos tentar imaginar que essa reta ela seja perpendicular ao eixo de simetria. Essa reta perpendicular aqui ao eixo de simetria, justamente pelo fato de ser o eixo de simetria, vai dividir a nossa parábola ao meio. Como assim? Esse pedaço aqui, ó, é do mesmo tamanho que esse. Ah, mas dá para afirmar isso? Sim, porque isso aqui é o eixo de simetria. Esse pedaço, pense em espelho. Essa distância aqui é do mesmo tamanho que essa. Só que isso não vale só para essa retinha que está traçada aí, não. Na verdade, vale para qualquer reta, qualquer segmento que você traçar aqui, desde que ele seja perpendicular ao eixo de simetria. Por exemplo, imagina que eu venho aqui, ó, vou colocar numa cor diferente. Imagina que eu venho aqui e trace esse segmento. Se ele for perpendicular aqui, a gente está imaginando que ele é perpendicular, igual o de baixo. Tenta imaginar isso. O que vai acontecer aqui é que esse pedaço vai ser do mesmo tamanho que esse. E vai ser assim sempre. Ah, mas em que isso vai me ajudar? Isso aqui ajuda a gente a resolver vários tipos de problema. E a gente vai chegar nessa parte. Mas o que eu quero que você entenda? Vou escrever um resuminho aqui. Essa parábola, ela é simétrica em relação a esse eixo de simetria. A gente vai ver daqui a pouco que numa função do segundo grau, esse eixo de simetria, ele vai ser paralelo ao eixo y ou vai coincidir com ele. Como assim? Vou escrever aqui o resumo e em seguida eu te explico como é que funciona. Olha, ó, a parábola é simétrica em relação a um eixo de simetria que contém seu vértice e que, numa função do segundo grau, é paralela ao eixo y ou coincide com ele. Vou tentar te explicar como é que funciona. Dá uma olhada nessa figura que vai aparecer aí.
Vamos tentar entender o que eu falei sobre a parábola poder não representar uma função do segundo grau. Lembra do que eu disse lá? Para ser considerado uma função do segundo grau, o eixo de simetria ele tem que ser paralelo ao eixo y ou coincidir com ele. Então, vamos dar uma olhada nesses 4 exemplos que eu coloquei aqui. Dá uma olhada nesse primeiro caso. O vértice está aqui. Lembra que o eixo de simetria é uma reta que contém o vértice. Desenha mais para cá. Imagina, isso aqui é o eixo de simetria. Repara, nesse caso, o eixo de simetria é paralelo ao eixo y. Aqui é uma coisa parecida. Ó. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a parábola tem abertura voltada para baixo. Isso é uma questão que depende do coeficiente A, para quem não está lembrando muito bem. Dá uma olhada nesse terceiro caso aqui. Ó. Nesse terceiro caso, o eixo de simetria coincide com o eixo y. Agora, dá uma olhada para esse caso aqui. Aqui, o eixo de simetria, como se trata de uma parábola, vai ter eixo de simetria. Só que esse eixo de simetria não é nem paralelo ao eixo y, nem paralelo ao eixo x. Então, isso aqui não vai ser uma função do segundo grau. Na verdade, se você se lembrar bem aí, isso aqui nem vai ser o gráfico de uma função. Então, na verdade, esse último caso não é uma função. Não só do segundo grau. Na verdade, isso aqui não é uma função. Isso aqui não é uma função. Ah, mas e aí? E aí o que vai interessar para nós são esses casos aqui, ó. Uma situação em que o eixo de simetria é paralelo ao eixo y ou quando ele coincide com o eixo y. Agora, pensando nisso, a gente consegue pensar em outras coisas a respeito do gráfico. Dá uma olhada aí nessa figura que vai aparecer. Ó, agora a gente vai tentar dar um significado aqui para os coeficientes da função. Lembra aí, a função tem 2 variáveis aqui, o x e o y. O a, o b e o c não são variáveis, são números reais, a gente chama de coeficientes. Cada um deles tem um papel diferente. Vou tentar te mostrar como é que funciona. Eu vou começar relembrando algumas coisas importantes aqui de função. Dá uma olhada. Esse ponto aqui e esse ponto aqui são 2 pontos bem importantes da nossa função. Por quê? Porque são pontos nos quais a função vale 0. Como assim, Ju, a função vale 0? Lembra que a função é o y. Você pode não fazer ideia de quanto vale o x desse ponto ainda, mas o y desse ponto você é obrigado a saber. Quanto que vale o y desse ponto? O y desse ponto vale 0. A mesma coisa aqui, ó, você pode não saber quanto que vale o x, mas o y desse ponto também vale 0. Então aqui são 2 valores de x que conseguem zerar o y, ou seja, que conseguem zerar a função. Valores de x que conseguem zerar a função, a gente chama de raízes. Então, x', chamei aqui de x' e x', eles são as raízes da nossa função. Ah, mas o que isso tem a ver com coeficiente? Estou só aproveitando aqui o desenho para te mostrar. Aí observe, dá uma olhada para esse ponto. Esse ponto aqui também vai ser um ponto importante. Por que ele vai ser um ponto importante? Aqui, você pode, a princípio, não saber quanto que vale o y desse ponto, mas o x desse ponto você é obrigado a saber. Dá uma olhada, quanto que vale o x desse ponto? O x desse ponto vale 0. Ah, mas e o y? O y a gente ainda não sabe, vou colocar uma interrogação. Mas aí agora, um detalhe importante. Ainda mais se tratando, quando você está mexendo com uma função simples, assim, primeiro grau, segundo grau, se você conhece o valor, se você tem lá um par ordenado e ele está faltando um pedaço, você conhece um, mas está faltando um pedaço. Você vai conseguir descobrir quem que é o outro. Como assim? É só você voltar e substituir. Repara, qual que é a pergunta que está sendo feita aqui? A pergunta que está sendo feita aqui é: quanto que vale o y, ou seja, quanto que vale a função quando o x é 0? Para descobrir isso, é só você voltar na função e substituir. Ficaria assim, ó, f de 0 vai ser igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Tenta entender, ó, essa parte some, vai ficar f de 0 igual a c. Daqui sai um par ordenado. Qual que é o par ordenado que sai daqui? Quando x é 0,
o y é c. Agora entende, isso aqui não é uma coincidência, tá, gente? Vai ser sempre assim. Toda função do segundo grau vai cortar o eixo y no c. Então, o c que aparece aqui na nossa função, ele é onde a função corta o eixo y. Então, ele representa esse ponto, né, 0 e c, é a interseção da função com o eixo y. Ah, Ju, eu posso decorar isso? Gente, não é o ideal, né? Mas acaba que vocês guardam dessa forma. Só que tem que tomar um certo cuidado, porque muita gente pensa assim, vamos tentar estipular um padrão aqui. O C é o termo independente, então a função corta o eixo y no termo independente. Depende. Isso aqui é uma função polinomial. Nesse caso, sim, a função vai cortar o eixo y no termo independente. Mas eu não gostaria que vocês guardassem assim, por quê? Porque de repente você se depara lá com uma função exponencial e isso não vai funcionar. Eu prefiro que vocês pensem de uma outra forma. Não importa quem seja a função. Você pode ter uma função assim, ó. Por exemplo, tenta imaginar aqui, ó. Imagina que você tem uma função assim. Não faço a menor ideia de qual seja a lei de formação dela. Mas aí você vem aqui e pensa assim, eu preciso descobrir onde que ela corta o eixo y. Não tem segredo, ó. Ela corta o eixo y aqui. Você pode não fazer ideia ainda de quanto vale o y nesse ponto. Mas o x desse ponto você é obrigado a saber. O x desse ponto vale 0. Então, tendo a função, para você descobrir quanto que vale o y, é só você voltar na função e trocar o x por 0. Eu vou te mostrar um exemplo, o porquê dessa minha preocupação, tá? Dá uma olhada no que eu acho que é perigoso vocês decorarem essas coisas. Por exemplo, imagina que ele te dê essa função aqui. Isso aqui, gente, é uma função exponencial. Vou imaginar que esse aqui seja o gráfico dela, tá? Aí observe, ele vem aqui e te pede, por exemplo, as coordenadas desse ponto. O que muita gente pensa? Tá fácil, o x desse ponto vale 0. Aí a pessoa vai lá e lembra, eu lembro que o y é o termo independente, ó, é onde corta o eixo y. Não é. Por que que não é? Isso aqui não é uma função polinomial. Se eu quero descobrir quais são as coordenadas do ponto de interseção, eu preciso levar em consideração esse ponto. O x desse ponto aqui vale 0. Então você tem que voltar aqui e substituir. Ficaria f de 0 igual a 2 elevado a 0 mais 3. O que dá o f de 0? 2 elevado a 0, gente, não é 0. O que é 2 elevado a 0? É 1. Vai ficar 1 mais 3. 1 mais 3 dá 4. Então, onde que essa função corta o eixo y? Ela corta no ponto que tem coordenadas 0 e 4, e não 0 e 3. Onde que eu quero chegar? Independente do que você esteja pensando, eu acho que entender o que está acontecendo aqui é o melhor caminho. Se você entender que a função corta o eixo y no ponto em que o x vale 0, acabou. Tendo a função, é só você voltar e substituir para poder descobrir quanto que vale o y. Então, sem decoreba, tá, gente? Sem esqueminha, a gente vai tentar resolver, tentar entender como é que funciona isso aqui de uma maneira bem prática. Então, eu vou até fazer um resumo. Vou escrever aqui. A ideia é o seguinte: sempre que você quiser descobrir onde que a função corta o eixo y, é só você calcular o f de 0. Pode acontecer de não ter esse valor? Pode, porque nem toda função é definida para x igual a 0. Mas se a função corta o eixo y, ela faz isso no ponto em que o x vale 0. E aí é só substituir. Vou passar um resuminho aqui para vocês não esquecerem isso. Dá uma olhada nesse resuminho aí, ó. Se o gráfico de uma função intercepta o eixo y, ele o faz no ponto em que x é igual a 0. Sendo assim, para determinarmos as coordenadas desse ponto, basta calcularmos f de 0. Então, isso aqui é um aprendizado que você tem que levar para todo o seu estudo de função. Ao invés de decorar,
tenta entender qual que é a lógica. Aqui o x vale 0, então é só você calcular o f de 0 que você consegue resolver. É óbvio, gente, que em situações mais simples, como função do primeiro grau e função do segundo grau, você não precisa disso. Eu só não quero que você caia em alguma armadilha aí por tentar generalizar demais, tá? Ó, agora nós vamos falar a respeito de um outro coeficiente, né, que é o a. Vamos lembrar, eu apaguei aqui, mas a função é y igual a ax2 mais bx mais c. Então, o c, ele representa onde a função corta o eixo y. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do a. Qual que é o significado do a? Muita gente se confunde aqui com função do primeiro grau. Para quem não se lembra, o a, quando a gente está lidando com o a na função do primeiro grau, ele vai dizer para a gente se a função vai ser uma função crescente ou se vai ser uma função decrescente. Na parábola, para começar, não tem como a gente pensar nisso, por um simples motivo. Toda parábola tem os dois comportamentos. Como assim? Dá uma olhada aqui, ó. Imagina que esse aqui seja o nosso eixo de simetria. Tá aqui, ó. Imagina que esse seja o eixo de simetria. Isso significa que esse ponto aqui, ó, é o vértice. O que acontece com a função do segundo grau é o seguinte: toda função do segundo grau, ela muda o comportamento dela no vértice. Repara, antes do vértice, essa função aqui é uma função crescente. Para quem não lembra muito bem a ideia, ó, à medida que você vai aumentando o valor de x, o valor do y também vai aumentando. Isso é característica de função crescente. Então, ó, à medida que o valor de x cresce, o valor de y também cresce. Agora, depois do vértice, a situação fica diferente. Ó. Vou até fazer de uma cor diferente aqui. Depois do vértice, à medida que o valor de x cresce, o valor de y diminui. Então, essa função aqui, ela tem os dois comportamentos. Ela tem uma parte crescente e tem uma parte decrescente. E onde ela muda o comportamento dela? Ela faz isso justamente aqui, ó, no vértice. Então, o a da função do segundo grau não vai dizer para a gente se a função é crescente ou decrescente. O a vai falar sobre uma outra coisa, vai falar sobre o que a gente chama de concavidade. Vai dizer para a gente se essa abertura da parábola é voltada para cima ou se a abertura da parábola é voltada para baixo. E aí, a explicação para isso envolve uma ideia que a gente não estuda no ensino médio. Envolve a ideia de derivada, na verdade, a segunda derivada da função. Então, como não tem muito jeito de eu ficar falando sobre isso aqui com vocês, eu preciso que você guarde essa ideia aí para mim. Quando o a for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Quando o a for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. É importante que você saiba isso por uma série de fatores. Por exemplo, para pensar em máximo e mínimo, para poder até mesmo eliminar alternativas na prova. Então lembra, o a se refere à concavidade. Tem gente que até brinca aqui com umas carinhas, fala assim que quando o a é positivo, a gente tem uma carinha feliz, ó. É ridícula essa comparação, mas a gente faz. Quando o a é negativo, a gente tem uma carinha triste. Não importa a maneira que você vai guardar isso aí para mim. Como é uma coisa que está fora do nosso alcance, pensando nos pré-requisitos, eu preciso que você guarde isso aí para mim. Então, o a, ele se refere à concavidade. Então, a gente já deu um significado aqui para o a, nós já falamos sobre o c, está faltando falar algo a respeito do b. O b, gente, ele está relacionado ao vértice da parábola. A gente tem até uma fórmula para relacionar ele com outros elementos. Mas eu vou tentar te mostrar a lógica mais prática, assim, para esse b, para que você consiga bater o olho num gráfico. Por exemplo, só de eu olhar para esse gráfico aqui, eu não sei nada sobre ele. Não tem nenhum valor, não tem nenhum número aqui, ó, repara. Mas só de olhar para ele, eu sei que o b dessa função aqui, ela é negativa. Ele é negativo. Agora, como é que eu sei isso? É porque eu sei qual que é o significado do b. Na prática é o seguinte, o c aqui, ó, ele representa onde a função corta o eixo y. Onde corta. E o b, ele representa
como corta. Você deve estar pensando, como assim, gente? Vou tentar te mostrar, dá uma olhada. Como eu disse, né? O B para nós, ele representa como a função corta o eixo Y. Mas como assim? Tenta entender. Eu coloquei aqui 2 exemplos, mas lembra, a ideia é não decorar nada, porque a gente pode ter várias combinações possíveis aqui. Então não tenta descobrir um padrão, porque não tem. Vai variar de acordo com a posição do gráfico. Então observe. Imagina esse primeiro exemplo que está aqui. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei aqui uma parábola com concavidade voltada para cima. Podia ter colocado com concavidade voltada para baixo, que não tem problema nenhum. Aí eu quero que você entenda aqui, ó. Só de olhar para esse gráfico, a gente já consegue descobrir algumas coisas. Por exemplo, o A desse gráfico, eu sei que ele é positivo. Por quê? Porque a concavidade é voltada para cima. A gente sabe falar sobre o sinal do C. O C é onde corta o eixo Y. Eu posso não fazer ideia de quanto vale esse C aqui, ó. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que ele está abaixo do gráfico. Se ele está abaixo do gráfico, ele vai ser negativo. Então, o C vai ser negativo. Agora, a gente vai pensar no sinal do B. E como eu disse, o B representa como a função corta o eixo Y. Ah, Ju, mas como assim? Repara, aqui está o vértice. Entende? Antes do vértice, essa função aqui era decrescente. Depois do vértice, essa função aqui, ó, virou uma função crescente. Entende? Essa função corta o eixo Y na parte crescente. Se corta o eixo Y na parte crescente, é porque o B vai ser positivo. Ah, mas só isso? Só isso. Isso aqui não é um macete, tá, gente? Tem uma explicação que também está atrelada à ideia de derivada. Não tem como eu ficar explicando muito aqui com o que a gente sabe para o ensino médio. Mas entende, se a função cortar o eixo Y na parte em que ela é crescente, o B vai ser positivo. Aqui já é diferente, ó. Vamos dar uma olhada. Concavidade voltada para baixo, A negativo. O C é onde corta o eixo Y. O C, gente, é onde corta. Aqui você pode não saber quanto vale, mas como está acima do eixo, o C vai ser positivo. Agora falta a gente falar a respeito do B. Lembra, o B é como corta. Dá uma olhada. O vértice da parábola está aqui, ó. Olha o vértice da parábola aqui. Observa, antes do vértice, a função ela era crescente. Depois do vértice, a função é decrescente. Se depois do vértice a função é decrescente, é porque o B vai ser negativo. Então, entende? Se cortar na parte crescente, B positivo. Se cortar o eixo Y na parte decrescente, o B é negativo. Existe um terceiro caso, que eu vou te mostrar agora. Dá uma olhadinha nesse último caso. Repara. Aqui, gente, tem um detalhe importante que a gente já viu hoje. O eixo de simetria está coincidindo com o eixo Y. Então, observe. Antes do vértice, essa função aqui, ela era crescente, ó. Depois do vértice, decrescente. A gente consegue listar aqui o sinal. O A é negativo, porque a concavidade é voltada para baixo. O C é positivo. Ah, Ju, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque está cortando aqui, está cortando acima do eixo. Se está cortando acima do eixo X é porque é positivo. Agora falta a gente descobrir o B. Lembra, se a função corta o eixo Y na parte crescente, o B é positivo. Se corta na parte decrescente, o B é negativo. Só que tenta entender. Aqui, nesse ponto, a função não é nem crescente nem decrescente. Está cortando exatamente no vértice. E sempre que cortar exatamente no vértice, é porque o B não é nem positivo e nem negativo. Um número que não é nem positivo e nem negativo, ele é quanto? 0. Então, sempre que o eixo de simetria coincidir com o eixo Y, é porque o B vai ser 0. E vocês vão ver mais tarde, na nossa próxima aula,
o quanto isso aqui ajuda a gente a encurtar caminho. Como que isso aqui pode facilitar a nossa vida. E aí a gente vai ver que, podendo escolher, a gente vai escolher a situação em que o B vale zero. Ah, Ju, como assim poder escolher? Você vai entender isso mais tarde, tá? Olha aqui, gente, coloquei alguns exemplos aqui para a gente treinar, tá? Eu quero ver se a gente consegue identificar o sinal de 4 elementos. Ah, Ju, como assim 4? Só falou de 3? Então, eu quero saber o sinal do A, o sinal do B, o sinal do C e o sinal do delta, o discriminante da função. Para quem não se lembra aí, é aquela ideia lá da equação de segundo grau. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Esse delta, ele é um número real. Como ele é um número real, existem 3 possibilidades para ele. Ou ele vai ser um número positivo, ou ele vai ser um número negativo, ou ele vai ser igual a zero. E isso aqui, gente, influi no que a gente chama de natureza das raízes. Eu vou mostrar isso com calma na hora que a gente for falar de equação, mas quando o delta é maior que zero, a gente vai ter 2 raízes reais e diferentes. A gente fala que são 2 raízes reais distintas. Quando o delta é negativo, a gente não vai ter raízes reais. E quando o delta é igual a zero, a gente tem 2 raízes reais iguais. Tá, mas o que isso tem a ver com a função e o que isso tem a ver com a análise do gráfico? Olhando para a função, a gente consegue descobrir quantas raízes reais e diferentes ela tem. Como assim? Vamos com calma aqui. Vamos pensar aqui primeiro no A e no C. Concavidade voltada para cima significa A positivo. O C, onde corta o eixo Y. Se é onde corta o eixo Y, significa que o C aqui vai ser positivo também. O B é como corta. Se o B é como corta, você vai pensar, ó, aqui está o vértice. Ele corta na parte crescente. Se corta na parte crescente, o B é positivo. Ah, mas e o delta? O delta, gente, está relacionado às raízes. Repara aqui, ó. Tá vendo que corta aqui em 2 pontos diferentes? Se corta em 2 pontos diferentes, significa que a função tem 2 raízes reais e distintas. Se tem 2 raízes reais e distintas, é porque o delta é positivo. Então, eles podem te cobrar o sinal desses 4 elementos. Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. Repara. Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima, A positivo. O C é onde corta o eixo Y. Então, o C vai ser positivo. Ah, Ju, como é que você sabe? Porque está acima do eixo. Se está acima do eixo, é porque é positivo. Agora, vamos pensar no B. O B é como corta. Repara, aqui está o vértice. Essa parte aqui, ela é decrescente. Se é decrescente, significa que o B vai ser negativo. Ah, e o delta? O delta, gente, está relacionado às raízes. Observa, ó, corta aqui em 2 pontos distintos. Se corta em 2 pontos distintos, é porque tem 2 raízes reais e distintas. Isso vai ocorrer quando o delta for positivo. Vamos ver aqui o próximo passo. Concavidade voltada para baixo significa A negativo. Onde corta o eixo Y? Corta aqui, ó, nesse ponto. Eu posso não saber quanto que vale, mas eu sei que é positivo. Agora a pergunta, como corta? Repara, essa função aqui está o vértice. Vou marcar diferente assim, ó. Aqui está o vértice. Antes do vértice, a função é crescente. Então, se corta na parte crescente é porque o B é positivo. Mais uma vez, intercepta o eixo X em 2 pontos. Isso quer dizer que tem 2 raízes reais e distintas. 2 raízes reais e distintas é porque o delta é positivo. Vamos ver esse próximo exemplo. Concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima significa A positivo. Onde corta o eixo Y? Repara que corta o eixo Y nesse ponto, ó.
Você pode não saber quanto que vale o y aqui ainda, mas você pode ter certeza que vai ser positivo, porque está acima do eixo. O B, gente, é como corta. Repara que corta, ó, na parte decrescente. Se corta na parte decrescente, B negativo. E o delta fala sobre as raízes. Observa que esse gráfico aqui, ele não intercepta o eixo x. Se ele não intercepta o eixo x, é porque não existe nenhum número real capaz de zerar essa função. Ou seja, o delta, nesse caso, vai ser negativo. Delta negativo. Vamos ver esse caso aqui agora. Observa aqui comigo. Concavidade voltada para baixo significa A negativo. O C é onde corta o eixo Y. Corta o eixo Y nesse ponto, significa C negativo. O B é como corta. Se o B é como corta, dá uma olhada. Aqui está o vértice. Corta na parte crescente. Se corta na parte crescente, B positivo. Vou até escrever ele para cá, para vocês não se confundirem. Ó. B positivo. E o delta, hein? Está cortando em 2 pontos. Se corta em 2 pontos é porque tem 2 raízes reais e diferentes. Se tem 2 raízes reais e diferentes, é porque o delta é positivo. E aí a gente consegue, só de bater o olho num gráfico, tentar entender o que está acontecendo. Ó. Aposto que você já está conseguindo fazer aí. Pausa a tela, tenta resolver e depois confere comigo. Vamos lá. Concavidade voltada para baixo, A negativo. O C é onde corta o eixo Y. Repara, está cortando bem na origem, então o C vai ser igual a 0. O B é como corta. Dá uma olhada, corta nessa parte. Aqui está o vértice. Ó. Depois do vértice, a função é decrescente, então o B vai ser negativo. Repara o delta. Tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui. Delta o quê? Positivo, porque tem 2 raízes reais e distintas. Continuando, para a gente encerrar aqui. Concavidade voltada para cima. A positivo. O C é onde corta o eixo Y. C negativo. Repara, aqui está exatamente no vértice. Antes do vértice, a função é decrescente. Depois do vértice, a função é crescente. No vértice, não é nenhuma coisa nem outra. Ou seja, o eixo Y aqui, ele está coincidindo com o eixo de simetria. O que acontece nesse caso? B igual a 0. E o delta tem uma raiz aqui, uma raiz aqui. 2 raízes reais e distintas, delta positivo. O último caso agora para a gente encerrar essa primeira parte. Concavidade voltada para cima, A positivo. O C é onde corta o eixo Y. Então, o C aqui é positivo também. O B é como corta. Dá uma olhada, aqui está o vértice. Antes do vértice, essa função é decrescente. Então, o B é negativo. B negativo. E por último, o delta. Repara, gente, que essa função ela só esbarra aqui no eixo x uma vez. Ó. Quando acontece isso, a gente fala que o gráfico é tangente ao eixo x. Sempre que ele for tangente ao eixo x, é porque vai ter 2 raízes reais iguais. 2 raízes reais iguais, é porque o delta é igual a 0. Espero que você tenha entendido essa primeira parte. Na próxima aula a gente vai falar coisas mais diretas a respeito de máximo e mínimo, como é que a gente faz para calcular x do vértice, y do vértice, relembrar como que a gente faz para calcular esse delta, encontrar raízes, mas eu te espero na próxima aula.